Diz assim o texto: em todas estas coisas, porém somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Quantos vencedores nós temos aqui? Oh Deus, então em nome de Jesus, aplica essa palavra no nosso coração. Ela é poderosa em si mesma, Senhor. Não permita que eu venha empobrecê-la, mas que ela seja rica e eficaz, em nome de Jesus. Amém e amém. Ser vencedor é algo definido, não o estado que você vive ou o momento que você vive. O que a Bíblia está nos dizendo que nós somos vencedores. Amém, meus amados irmãos? Nós somos vencedores. Efésios capítulo 1, versículo 3, fala que o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, meus amados irmãos, nós somos abençoados. Olha por esse abençoado que está ao seu lado e fala assim: eu sou abençoado. Fala assim: eu sou tão abençoado que você vai pagar um jantar para mim nessa noite. Está vendo que a festa no arraial? Mas eu preciso compreender o que a Bíblia está dizendo a mim. Qual é a postura de uma pessoa abençoada segundo as Escrituras? Porque eu falar que eu sou abençoado aqui dentro é fácil demais. O melhor lugar para ser crente é aqui dentro. Sim ou não? Mas daqui a pouquinho nós vamos embora e a vida continuará. Você vai voltar para sua casa, amanhã você volta para os seus afazeres que você sempre fez no decorrer da semana. As lutas continuarão, mas também a palavra de Deus continua a dizer a você que você é mais do que vencedor. Primeira coisa que o vencedor nunca pode esquecer é que ele não pode ter medo diante do inimigo. Só ouvi um amém ali assim, mais ou menos. Se você é vencedor, você não tem medo do seu inimigo. Amém, meus amados irmãos? Eu lembro que há muitos anos atrás eu tinha uma célula, e eu morava em Belo Horizonte, tinha uma célula em Belo Horizonte, e eu fui convidado para celebrar um culto fúnebre. Quando lá cheguei no culto fúnebre, era uma mulher do centro espírita, que era a líder do centro espírita. Fala mãe de santo, mas para mim mãe de santo é a pastora Márcia. Meus filhos são todos santos, igual os seus filhos, porque mãe de santo é as irmãs aqui da igreja. Amém? Concorda comigo ou não? Então aquela mulher tinha morrido, então tinha um punhado de pessoas do centro espírita, e eu falei: Deus, hoje eu vou pregar mesmo. E eu preguei, muitas pessoas que ali estavam aceitaram Jesus, e uma delas fez um convite a mim, para eu ir na casa delas, pregar, orar pela filha dela, que estava completando 15 anos de vida, que era no próxima semana. E eu reuni minha célula e falei assim: nós temos um evangelismo para fazer, nós vamos evangelizar e vamos pregar no aniversário de 15 anos. Chamei todo mundo da minha célula. Quando lá chegamos naquele endereço que eu não conhecia, era um centro espírita. O pessoal falou assim: eu não vou entrar aqui. A outra: eu não vou entrar. Eu falei: todo mundo vai entrar em nome de Jesus. E era pela manhã, meus amados irmãos. Pus todo mundo assim empurrando para dentro, algum querendo escapulir, mas eu coloquei todo mundo para dentro daquele centro espírita. Fizemos lá a reunião, deu horário do almoço, serviram uma feijoada abençoada para nós. Aí os irmãos falaram: aqui eu não como essa feijoada. Eu falei: todo mundo vai comer. Até agora há pouco eu não morri por causa da feijoada que eu comi. Mas por que eu estou contando isso, meus amados irmãos? É porque você não pode temer diante do seu inimigo. É isso que a Bíblia nos diz aqui em Tiago capítulo 4. Todo crente precisa viver essa palavra no seu coração. Tiago capítulo 4, no versículo 7, diz assim o texto. Posso ler? Tiago capítulo 4, versículo 7.
Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Olha o que o texto está dizendo: sujeitai-vos, portanto, a... O que é sujeitar a Deus? Sujeitar a Deus é submeter a ordem de Deus, submeter a palavra de Deus, ouvir a Deus e obedecer a voz de Deus. Deus fala para você amar e não odiar. Deus fala para você perdoar aquele que te ofende. E quando eu perdoo, eu estou sujeitando a voz de Deus. A Bíblia fala que nós somos evangelistas, nós semeamos a palavra, nós pregamos a palavra, e tudo aquilo que nós fazemos em Deus, o fruto tem que permanecer. Eu estou sujeitando a Deus. A Bíblia fala para eu congregar, a Bíblia fala para eu celebrar, cantar louvores a Deus, a Bíblia fala para eu orar, a Bíblia fala para eu ler a palavra, meditar na palavra de dia e de noite. A Bíblia fala para eu submeter às autoridades constituídas por Deus, não só no ambiente religioso, mas no ambiente político, no ambiente da nossa cidade, as autoridades constituídas por Deus, a polícia militar, a polícia civil, a guarda municipal, o nosso governo. Eu tenho que me submeter, e quando assim eu faço, eu estou sujeitando a vontade de Deus. Aí a Bíblia fala assim, o texto diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus. Se assim eu faço, o texto continua dizendo: mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então eu preciso compreender como eu não tenho medo do meu inimigo. Quando eu não tenho medo do inimigo, é porque eu estou debaixo do governo, eu estou debaixo da autoridade de Deus, eu estou vivendo aquilo que Deus deseja para a minha vida e para a minha casa. Eu estou me sujeitando à voz, à direção, governo de Deus. E se eu estou debaixo do governo de Deus, é fácil eu resistir àquilo que o diabo quer lançar contra a minha vida. Tem gente que pega esse texto e não tem a compreensão. A compreensão é que fique debaixo do guarda-chuva de Deus, porque todas as flechas, todas as ciladas, todos os argumentos das trevas não te alcançarão, porque você está debaixo do guarda-chuva. E você está debaixo do guarda-chuva, o diabo vai fugir de você, porque o anjo do Senhor está acampado à sua volta, o Espírito Santo está falando nos seus ouvidos, o Senhor Jesus está dizendo: eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então as trevas vão dizer para você e para mim: com aqueles eu não posso, eu vou fugir deles. Mas tem gente resistindo à voz de Deus, resistindo tudo aquilo que Deus orienta, e se sujeitando àquilo que as trevas estão orientando. Estão inversos, até mesmo dentro da igreja. Estão lá, Deus está falando assim: você tem perdão. Deus, você não sabe o que Ele fez comigo, tomou 1000 emprestado, até hoje não pagou. Deus, é isso que Ele falou de mim. Deus, é aquilo. Deus, é aquela igreja. Deus, é aquela autoridade. Deus, eu amaldiçoo. Deus está falando assim: ei, essa não é a minha vontade para você. Mas as trevas estão do outro lado dizendo assim: isso mesmo, magoou você, isso mesmo, roubou de você, isso mesmo, traiu você, é isso mesmo. Em vez de eu sujeitar a Deus, eu me sujeito às vozes das trevas. Aí, meu amado irmão, eu me distancio de Deus, me aproximo das trevas. Por isso que as pessoas morrem de medo das trevas, porque estão descobertas. E quem está descoberto não sabe a luta que ele está vivendo e viverá, porque está descoberto. Mas quando eu me sujeito à voz de Deus, eu sou obediente a Deus, há uma sebe, há uma cobertura sobre a minha vida intransponível. Lembra lá de Jó? A Bíblia fala que Deus fala assim para Satanás: vixe, o meu servo Jó, homem íntegro, homem correto, que se desvia do mal. O diabo falou: é claro, Deus, que ele é assim. O Senhor construiu uma sebe, o Senhor construiu uma muralha de fogo em torno dele, eu não posso atingi-lo. Sabe o que a Bíblia está dizendo?
eu não posso ter medo do meu inimigo. É ele que precisa fugir de mim. Olha o que o texto está dizendo aqui. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Outra coisa, meus amados irmãos, se você abrir aqui em Daniel, no capítulo 6, versículo 10, diz assim o texto. Daniel 6:10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Havia um decreto, uma armadilha para Daniel, dizendo assim, que o rei fez esse decreto, por causa dessa armadilha dos seus opositores de Daniel, que quem orasse qualquer outro Deus, a não ser o rei, seria lançado na cova dos leões. A Bíblia diz que Daniel ficou sabendo disso, ele foi para casa, e como era costume de Daniel, orava 3 vezes por dia. Sabe o que me chama a atenção aqui, meus amados irmãos? É quando o texto diz como era de costume. O texto fala aqui no versículo 10, entrou em sua casa, em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas para o lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelho e orava e dava graça diante do seu Deus, como costumava fazer. Aquele que não tem o costume de adorar, costume de buscar a Deus, algo contínuo na sua vida, algo corriqueiro na sua vida, algo diário na sua vida, ele morre de medo do seu inimigo. A vida do vencedor não é quando ele está lutando, é antes da luta que ele está vendo a sua vitória, porque quem peleja por ele é o Senhor dos Exércitos. Eu preciso entender que se eu sou vencedor, eu tenho que ter a proximidade com a palavra de Deus. Eu preciso conhecer a palavra. Deus precisa ver em mim um coração quebrantado e contrito. Eu preciso me quebrantar diante dele. Eu preciso buscar a face do Deus Todo-Poderoso, não só dentro da igreja ou uma reunião esporádica no meio da semana. A minha vida tem que ser uma constância. O vencedor, ele é constante, ele é profundo, ele é íntimo do Senhor dos Exércitos. Por isso que a Bíblia está dizendo assim, que nós somos mais do que vencedores. Em todas essas coisas vocês são mais do que vencedores. Ei, as lutas vêm, mas a vitória é garantida. Os temores vêm, mas a vitória é garantida. Eu sei que meu Redentor vive. Quando eu olho para a vida de Daniel, ele estava dizendo assim, eu não me preocupo com o rei. Eu não me preocupo com o decreto do rei. O que me importa aqui é a minha intimidade com o meu Senhor. E o rei chega para Daniel e fala, Daniel, você estava adorando outro Deus? Sim, meu rei. Daniel, não tem jeito, não preocupe, meu rei. Se meu Deus quer livrar da cova dos leões, ele me livra. Se não, meu rei, eu continuarei a adorá-lo nessa terra ou longe dessa terra. A vida de um vencedor, ela não é feita de uma vitória qualquer. Ela é feita de um coração quebrantado e contrito, rendido aos pés do Senhor Deus Todo-Poderoso. A vida de um vencedor não é simplesmente o fazer uma coisa, é ter uma vida no altar do Senhor. Custe o que custar, a minha vida continuará no altar do Senhor. Isso é uma vida de vencedor. Posso ouvir um amém? Aqui no livro de Salmos, no Salmo 46,
Salmo 46 diz assim, versículo 1. Quem achou, fala achei. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem, espumejem, na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio cuja corrente alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Versículo 10 diz assim: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Esse é o versículo 11. O versículo 10 fala: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Sabe o que eu aprendo aqui? Deus está falando assim: não precisa preocupar, eu sou Deus, a sua guerra guerreio eu, as suas lutas são as minhas lutas, você é a menina dos meus olhos, só permaneça diante de mim caladinho, deixa eu fazer aquilo que é necessário que eu faça na sua vida. O vencedor tem essa convicção, ele tem essa certeza que o seu Deus defende a sua vida. Amém, meus amados irmãos? Você crê que Deus defende a sua vida? Você crê que em qualquer momento, mesmo na luta, mesmo na aflição, porque a Bíblia fala: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não perca o controle, não deixa ninguém roubar a sua paz, não deixa ninguém roubar o seu sono, não deixa ninguém colocar você num quarto escuro, deprimido, angustiado. Ei, o seu Deus está no controle de todas as coisas. Ele é Deus, Ele é Deus. Eu amo quando Isaías relata que no ano da morte do rei Uzias, o rei Uzias foi um rei assim tremendo sobre Israel, reinou mais de 50 anos. E a Bíblia fala que no ano da morte do rei Uzias, Isaías foi para o templo, foi para o templo orar. Isaías foi criado com influência do palácio, ou tendo influência sobre o palácio. Ele foi orar, ele teve uma visão tremenda. Ele viu Deus assentado no trono. Meus amados irmãos, quando Isaías fala assim: eu vi o Senhor assentado no trono, Deus falou muito forte no meu coração. Ele diz assim: o lado de fora, todo mundo estava angustiado, perplexo, chorando, desesperado, perdeu uma referência, perdeu um rei, e está lá o povo assim, se derretendo. Mas eu continuo assentado no meu trono. Eu continuo a reger, eu continuo a governar, eu continuo sendo Deus. Mesmo que tudo está em tumulto, mesmo que tudo que o projeto de uma nação foi por água abaixo, mesmo que tudo aconteceu, Deus continua sentado no seu trono. Posso ouvir o amém, meus amados irmãos? Vamos dar um pulo aqui. Segunda coisa, o culto aqui vai ter que horas, por favor? Ninguém falou, então é a hora que terminar, né? Segunda coisa, vença. O vencedor, ele vence as suas limitações. Fala para o seu irmão assim: o vencedor, ele vence as suas limitações. Esses dias eu preguei lá na igreja uma mensagem a respeito do rei Ezequias. O Senhor manda Isaías a Ezequias e diz assim: coloque em ordem a sua casa, porque você vai morrer.
E aí eu fiz 2 perguntas na mensagem. Você está preparado para morrer? Porque eu preciso saber se eu estou preparado para morrer. Primeiro, para eu estar preparado para morrer, eu preciso deixar um legado para aqueles que ficam. Se você morrer hoje, não estou entrando na mensagem lá não, como fica a sua família? Se você morrer hoje, como fica a sua família, financeiramente? Será que ela vai ser despejada da casa onde mora? Então eu preciso organizar a minha vida até para morrer, meus amados irmãos. Porque eu preciso deixar um legado de fé. Eu preciso deixar um legado para que a família continue. Eu preciso deixar uma vida organizada para que, quando passar a crise da perda, eles conseguem se adaptar sem a minha presença e tocar a vida. E segunda e terceira coisa, eu preciso preparar a minha vida para encontrar com meu Deus. Bom, e se eu não morrer, como aconteceu com Ezequias e não morreu? Ele vira, chora e lembra Deus. E é tão interessante que Ezequias faz algo, ele faz uma oração a Deus. Deus, lembra-te. Ele leva Deus lá no passado. E a grande pergunta é, se Deus for com você lá no passado, o que ele vai ver? Ele fala assim: Deus, lembra-te como eu fui fiel ao Senhor, como eu andei nos teus caminhos, como eu temi o Senhor, como eu fui sincero diante do Senhor. Senhor, vão lá no passado comigo, vão dar uma passeada lá no meu passado, e o Senhor vai ver como eu fui íntegro ao Senhor. Se o anjo aparecer hoje, nessa noite para você, e falar: daqui a uns minutinhos vai vir a carruagem aqui, vai te levar. Será que você tem uma oração para fazer com Deus? Deus, vão lá no meu passado. Eu fui íntegro, eu fui honesto. Isso é colocar a vida em ordem, meus amados irmãos. Senhor, lembra lá do meu passado, foi tudo errado, mas o sangue já perdoou. Senhor, estou 0 bala. E é tão interessante que a Bíblia fala que ele pede, Deus concede a ele mais alguns anos de vida. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você está preparado para viver? Uma coisa é morrer, outra coisa é viver. Tem gente que a vida dele é tão ruim que ele leva a vida por levar. Não tem projeto de vida. Não sonha daqui 10 anos, não sonha daqui 15 anos, não faz planejamento como ele será daqui a uns anos. Eu vou semear, porque a lei da semeadura, você semeia o que você quiser, mas você vai colher, que é a lei da semeadura, aquilo que você semeou. Eu preciso estar preparado também para viver. Agora eu não posso viver por viver, eu não posso ter uma vida ruim, eu não posso ter um relacionamento ruim, meu casamento não pode ser ruim, a minha vida com Deus não pode ser ruim, a minha vida com os meus amigos não pode ser ruim, eu não posso ser deprimido, para dentro, angustiado, eu não posso estar com os dentes escancarados esperando a morte chegar. Você sabe quem fez essa frase? Os mais velhos, né? Sabe, meus amados irmãos, eu preciso aprender a viver. Por isso que o vencedor, ele tem que vencer as suas limitações. E Deus sempre nos eleva para vencer as nossas limitações. Vou citar o texto e não vou ler. Juízes capítulo 6, quando Deus aparece a Gideão. Meus amados irmãos, os medianitas invadiam Israel por anos e anos e anos e anos, na época da colheita. Quando o povo estava para colher, os medianitas invadiam, tomavam tudo que eles tinham. Gideão, ele vai, pega, colhe o seu trigo e leva para o lagar. E lá ele estava malhando o trigo no lagar. Lagar é lugar de pisar as uvas para fazer ali, espremer as uvas para fazer o vinho. E a Bíblia fala que o anjo do Senhor aparece a Gideão. E diz a Gideão: o Senhor é contigo, homem valente. Gideão dá uma olhada para trás e falou assim: será com o que ele está falando? Ele estava escondido com medo dos medianitas. Deus fala assim, o anjo fala com o Gideão: Gideão, você vai livrar Israel dos medianitas. Aí Gideão fala assim: ah, meu Senhor, como que eu posso fazer isso? A minha família é mais pobre da minha tribo,
e a tribo de Gideão era a mais pobre de Israel, e eu sou o mais pobre da minha família. Senhor, eu sou um pé rapado, é impossível acontecer alguma coisa comigo. Aí Deus fala para Gideão: não fala tal coisa, aquilo que eu mandar você fazer, você vai fazer, eu serei com você. Sabe o que eu aprendo, meus amados irmãos? Eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei de onde Deus me tirou. Eu olho lá para a igreja de Betim, trabalho que eu exerço na Lagoinha. Eu falo: Deus, tem tanta gente, mas muita gente. Eu sou o improvável. O improvável. Tem tanta gente nessa congregação melhor do que eu, Deus. Mas um dia eu ouvi a voz de Deus, falou: Deus, se o Senhor quiser me usar do jeito que o Senhor quiser, o Senhor me usa. Meus amados irmãos, Deus chama os que não são para confundir os que são. Deus quer usar todos nós. Lá de fora aí tem gente muito mais capaz do que nós. Tem pessoas com nível financeiro, intelectual muito mais elevado do que o nosso. Mas Deus está dizendo para mim e para você: você é o meu homem valente, você é a mulher valente que eu escolhi. Eu escolhi você. Você. Então, meus amados irmãos, eu preciso vencer as limitações. Eu não posso, realmente eu não posso. Eu não posso. Mas Ele pode. Mas Ele pode. Tem uma canção que nós cantamos nas igrejas, eu tenho certeza que vocês já cantaram aqui. E Deus tem me confrontado muito com essa canção, porque uma frase dessa canção me chamou muita atenção. A canção diz assim: o que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem adorar? Aí Deus falou assim: isso não interessa a você. O que os anjos estão vendo não pode me interessar, porque não é para nós. A única pessoa na Bíblia que quis ver a face de Deus e Deus não permitiu foi Moisés. Meus amados irmãos, pensando em Moisés, o nível de relacionamento de Moisés com Deus, imagina nós. A Bíblia fala que Deus fala para Moisés: Moisés, você não pode ver minha face, senão você morre. Senão você morre, Moisés. Então o que os anjos estão vendo, nós não vamos ver nesse nível de humanos que nós somos. Um dia nós o veremos face a face. Mas para essa terra ninguém vai ver o que os anjos estão vendo. Mas o que me chama a atenção é que Deus fez no meu coração, me fez uma pergunta no meu coração: o que Deus viu em Davi, que o chamou um homem segundo o seu coração? Essa é a nossa curiosidade, meus amados irmãos, é porque é para nós homens. O que Deus viu em Davi, que chamou a atenção do coração de Deus. E aí Deus me levou lá em 1 Crônicas capítulo 29, quando Davi passa o bastão, está passando o bastão para o seu filho, ele levanta os recursos para construir a casa do Senhor. Ele diz assim: quem sou eu, Deus? Quem é a minha família, Deus? Para o Senhor lembrar de mim. Quem somos nós? Porque nada temos, tudo é teu, Senhor, e das tuas mãos recebemos e a ti tu damos. Sabe o que eu aprendo? Davi sabe a sua limitação, mas ele sabe o que Deus está fazendo na vida dele. Não é mérito dele, é do Senhor. A glória dele, a glória não é de homem algum, a glória não é sua. A sua habilidade, a sua capacidade intelectual, os seus recursos financeiros, a família, o berço que você nasceu, ei, foi Deus que assim o quis. Não é mérito algum seu, não é mérito meu, é do Senhor. Assim Deus o fez, assim Deus o quis. Por isso que eu preciso, meus amados irmãos, quebrantar meu coração diante dele e reconhecê-lo em todo o tempo e dizer: Deus, o Senhor continua no altar, o Senhor continua no controle, o Senhor é fiel para comigo. Terceira coisa, meus amados irmãos,
atitudes que um vencedor precisa viver. Ele precisa ter atitude de fé. O vencedor tem que ter atitude de fé. Você tem que crer. Amém, meus amados irmãos? Você precisa crer. Crer no impossível. Crer no inacreditável. Crer que Deus vai fazer. O crente precisa ter atitudes de fé. Você está aqui por causa de uma atitude de fé. Os amados irmãos passaram pelas águas batismais por atitude de fé. E esses dias eu apelei lá na igreja, no bom sentido da palavra. Eu fiz uma pergunta lá na igreja: quantos aqui já aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e ainda não foi batizado? Aí vários irmãos levantaram as mãos. Aí eu fiz uma pergunta para eles: Jesus é o seu modelo? Deixa eu te fazer uma pergunta: Jesus é o modelo para a sua vida? Jesus é o modelo de sua vida? Quem acha que Jesus é o modelo para a sua vida? Tanto que o apóstolo Paulo fala em Filipenses capítulo 2, versículo 5, a partir do versículo 5: tendes em vós os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. Ele é o modelo para todos nós. E aí eu fiz uma pergunta para os irmãos que não aceitaram Jesus e não passaram pelas águas batismais: se Jesus foi batizado, por que você não quer batizar? Você é melhor do que Jesus? Se Ele é o seu modelo, por que você não quer imitá-lo? Porque Ele batizou, por que você não quer batizar? Atitude de fé. Se Jesus batizou, eu corro e batizo também. Então aquele que fala assim: não, eu creio em Jesus, mas olha, eu creio em partes. O que Ele fez não é para mim, então não creio em Jesus. Aí eu fiz outra pergunta. Jesus chega para João Batista e diz assim: João, eu vim para ser batizado por você. João Batista falou: de jeito nenhum, eu que preciso ser batizado pelo Senhor. Aí João: não te batiza. Jesus falou assim: você vai batizar para que se cumpra as Escrituras. A atitude de fé: eu quero que as Escrituras cumpram em mim. Se você crê em Jesus, entregou a sua vida para Jesus, não foi batizado e não quer ser batizado, é porque você não quer que as Escrituras se cumpram em você. Eu não vou perguntar se meu carro vai ser arranhado, porque eu não tenho carro mais. Geralmente eu falo lá na igreja assim: será que meu carro vai ser arranhado hoje lá no estacionamento? Meus amados irmãos, nós precisamos ter atitudes de fé. E o apóstolo Paulo nos ensina algo aqui tão interessante. Se você abrir aqui em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Já estou terminando, tá? A mensagem tem 10 pontos, só estou pregando 3. Isso é por antes, deixa eu depois voltar, se é que eu vou ler. Filipenses capítulo 4, versículo 6, diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Olha o que o apóstolo Paulo está falando: não andeis ansiosos por coisa alguma. Sabe o que a ansiedade faz conosco? Excesso de ansiedade produz algumas coisas em nós. Primeiro, quem tem ansiedade, ou ela vai ter excesso de passado, só vai ficar pensando passado. Sabe o que faz a pessoa ficar só pensando no passado? Transforma a pessoa em uma pessoa deprimida, com depressão. Excesso de passado faz as pessoas serem deprimidas. Ah, não me perdoou, ah, me enganou, foi embora, ah, tomou meu dinheiro, ah, eu era rico, agora não sou mais, ah, meus pais, perdi meu pai, perdi uma pessoa que eu amava. E a pessoa vai, excesso de passado faz deprimida, a pessoa deprimida. Pessoa ansiosa, roendo a unha, preocupada, ansiosa, é excesso de futuro. O excesso de futuro faz a pessoa roer a unha. Ai, o que vai acontecer comigo? A economia, o dólar. Ah, se eu perder o trabalho. Ah, se alguém morrer. Ah, e a pessoa fica desesperada. O apóstolo Paulo está dizendo assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Tem gente que tem muita fé para contar os seus problemas para os outros.
conta para a vizinha, conta para a sogra, ah, meu Deus do céu, conta para isso, conta para lá, conta para cá, mas esquece de aprender com a palavra, de contar tudo para Deus. Nós temos que ser igual aqueles meninos birrentos, sabe? Aqueles meninos, eu vou contar tudo para o papai, tá? Nós precisamos contar tudo para Deus. Aí a Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala, de que maneira nós precisamos contar para Deus. Existe uma maneira, meus amados irmãos. Diante de Deus as vossas petições, pela oração. Como que eu conto para Deus? Pela oração. Eu vou orar, vou contar tudo para o meu pai. Meu pai, está acontecendo isto. Aí ele fala, pelo menos fala pelas orações e pela súplica. Pela oração é assim, Deus, está difícil aqui. A minha situação está complicada, preciso de uma porta aberta. Deus, me ajude aqui. Deus, eu estou com um problema emocional. Deus, me ajuda a vencer. A luta está tremenda. Deus, vem aqui, Senhor, me socorre. O que é a súplica? Deus, eu preciso. Deus, se eu não fizer eu morro. Deus, me ajuda, Deus. E vai para o mato, correndo para o mato adentro, abrindo o mato no peito e vai. Pela súplica. O apóstolo Paulo, você, dependendo das suas aflições, você conta tudo para Deus de acordo com a sua necessidade. O que você não pode é ficar preso no passado e nem ansioso por causa do futuro. Você precisa ser consciente na sua fé, na sua obediência, na sua pureza e na sua busca a Deus. Amém, meus amados irmãos? E aí no versículo 7 fala, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração, a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? E aí no versículo 10 fala assim, versículo 11, digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em todas e quaisquer situações. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado, de tudo em todas as circunstâncias. Já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo está dizendo assim, eu sei passar, eu já passei por fome e por abundância. Eu já passei por lutas ou por momento de paz. Mas em todas estas coisas, em todas essas coisas eu fui vencedor. Por isso que eu posso todas essas coisas naquele que me fortalece. Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Foi Deus que te trouxe aqui. Você não veio por causa de uma agenda. Você não veio por causa de um convite simplesmente. Vamos fazer dessa canção nossa oração. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tem sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante.